Pronto. Rezamos. Deus salva a Santa Cruz, livrai Deus nossos outros, nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Pede perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Acabamos de recitar essa oração e que nos preparamos nesse tempo de oração, que dá esse tom, né, o recolhimento, um tom de vida interior, de reflexão. Temos que puxar mais para cá. Alô, alô? Está sumindo, flutuando. Alô? Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Alô? Pode subir um pouquinho? O problema não é o autor, é que está desaparecendo, desconectando. Não sei se você traz a base mais para cá. Ou põe no chão. Bom, então acabamos de fazer essa oração introdutória para esse tom de oração. Estamos fazendo um tempo de oração, um tempo de meditação. E fizemos essa referência à Nossa Senhora, minha Mãe Imaculada. São José, meu Pai e Senhor, hoje, festa dessa solenidade, Nossa Senhora Aparecida, né? E vamos fazer essa meditação, assim, aos cuidados dela, né? Pedindo a Nossa Senhora que nos acompanhe e nos ajude a fazer uns bons propósitos, boas metas, né? Nesse tema que hoje vamos tratar, que é o tema da temperança, moderação e temperança. Mas eu queria entrar nesse tema pelo Evangelho. Não assim, uma reflexão apenas, digamos, antropológica, uma necessidade do domínio, do senhorio, né? E veio no Evangelho momentos em que Nosso Senhor responde a perguntas diretas que alguém faz a Ele. E uma dessas perguntas, aliás, uma pergunta assim curiosa, né, de alguém muito curioso, que é essa assim: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Aquela pessoa teve uma oportunidade de ouro, né? Tinha diante dele, né, Deus feito homem, né? E ele estava diante de alguém que poderia responder essa pergunta. Só o único que poderia dar uma resposta a essa pergunta, né? Ninguém mais, né? Porque ninguém tem acesso ao além, né? Ao depois. Né? Senhor, são poucos os que se salvam, né? Então eu sempre que leio isso no Evangelho, que está em Lucas e em Mateus, né? Em Lucas está essa pergunta, em Mateus está o desenvolvimento dessa pergunta, né? Eu fico muito... Que oportunidade esse homem aproveitou, né? Fez a pergunta a Nossa Senhora. E ele responde assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Interessante, Cristo não responde, não diz. Ele leva a refletir, né? A partir dessa pergunta, feita curiosamente, que são poucos, são muitos, né? Há muitos, não, o Senhor leva, conduz, vai mais longe, muito mais, né? Ele se fixa no essencial, ou seja, como conseguir a vida eterna, né? Como alcançar aquilo que ele perguntava, né? Não diz o número, não, ele é como se dissesse: o importante é ter o caminho, é o caminho acertado, o caminho verdadeiro, né? Ele fala de um modo que é entrar pela porta estreita, né? Aí onde dá certo. Não vamos para essa questão de que serão poucos ou serão não. Olha, o que interessa para você e para todos nós é como teremos acesso a essa eternidade feliz e aqui a santidade, que no fundo é o que nós aqui queremos, estamos aqui por isso, né? Eu sempre que vejo o recolhimento, eu estou diante de homens que querem ser santos. E
querem ver como se faz, né? E querem também ter clareza sobre os obstáculos para isso, né? Que temos, o que precisamos fazer, né? Nós somos profissionais, todos são aqui, eu sou padre, também sou profissional, né? E tenho uma mentalidade profissional nesse sentido também de vocês, porque eu sou engenheiro. Então, nós estamos dentro de um panorama prático, de caminho, né? De fazer as coisas, de alcançar o caminho, né? Então, essa pergunta e essa resposta do nosso Senhor, o modo, isso é muito importante. Depois, em São Mateus, no Evangelho de Mateus, vimos a pergunta em Lucas, eu diria assim, está mais explícita essa imagem da porta estreita. Porque ele convida a entrar pela porta estreita e alerta sobre a tentação da porta larga, né? O caminho fácil. O texto é esse. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa a senda que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Poucos pela porta estreita, e muitos. Aí nosso Senhor está dando uma resposta. De certo modo, aquela pergunta. Cuidado, hein? Porque é fácil perder a vida eterna, porque tem essa porta larga, né? Que muitos vão por ela, verdade? E continua aí, seguindo ainda Mateus, como é estreita a porta e como é apertada a senda que leva à vida, e quão poucos os que acertam com ela. Puxa, o negócio está ficando mais explícito. Verdade? Então, é uma luz aqui, né? Então, o Senhor está ensinando sobre as escolhas que as pessoas fazem em suas vidas, né? E esses dois caminhos, essas duas portas, essa metáfora da porta estreita, da porta ampla, larga, essa porta estreita, ou seja, há acesso, se pode passar na porta estreita, né? Mas não com facilidade, né? Sem exigência, é acessível sim, mas com vencimento pessoal, com esforço, e a porta larga, todo esse caminho da vida, né? Sim, mundana, atendendo todos os nossos desejos, atendendo todos os nossos apetites, né? É isso que o nosso Senhor está falando exatamente disso, né? E esse caminho leva à perdição, né? O Senhor diz, olha, esse caminho é um caminho perigoso, né? Porque é o afastamento de Deus, é o afastamento, né, do amor a Deus, é o afastamento dos valores, é o afastamento daquilo que realmente a gente, né, viabiliza a eternidade, né? Então, cuidado, olha, estar atentos como é estreita, como é larga, enfim. Então, nós precisamos pensar nisso. Eu lembro também nesse cenário da metáfora de Nosso Senhor, da porta estreita, da porta larga, tem um texto de São José Maria, que está nesses coletâneos de homilias, acho que é Cristo que passa, e que ele traz à memória um sonho, um texto de um literato do século de ouro castelhano, século XVI, né? E ele diz assim, lembra daquele sonho de um escritor do século de ouro castelhano? Diante dele abrem-se dois caminhos. E vem a visão desse texto desse escritor, né? Um apresenta-se bem largo, transitável, fácil, pródigo em vendas e pousadas, em lugares amenos, regalados. É um caminho da festa, né? Vida regalada, vida tudo atendido. Por ali avança a gente a cavalo ou em carruagens, entre músicas e risos. É o texto do escritor. Gargalhadas loucas, contempla-se uma multidão embriagada num deleite aparente, efêmero, porque essa rota acaba num precipício sem fundo. A imagem do caminho largo, né? Interessante, de forma literária, né? Escrita de forma literária, né? É a cena dos mundanos, dos eternos aburguesados. Isso aqui já é de São José Maria. Ostentam uma alegria que de fato não tem.
procura insaciavelmente toda espécie de comodidades e prazeres, horroriza-os a dor, renúncia e o sacrifício. Não querem saber nada da cruz de Cristo. Pensam que é coisa de malucos. Impressionante essa descrição, né? Quantas vezes nós contemplamos pessoas, enfim, situações, puxa, que está assim descrito aqui, né? Essa vida regalada, sem nada, nenhuma referência a valores, por ter diversão, é o prazer, o lazer, é o cômodo, é o gosto, é gozar a vida. Cada dia, aproveita. Verdade, né? Não quero saber nada da cruz que pensa, mas são eles os dementes, na verdade, escravos da inveja, da gula, da sensualidade, e acabam sofrendo mais, e tarde cai na conta de que por uma bagatela insípida, mal barata, a sua felicidade é terrena e eterna. Então, o primeiro caminho, né? O caminho dos mundanos. E ele dizia, por outra direção, aí vem o texto do escritor, discorre-se nesse sonho, por outra direção, discorre nesse sonho outro caminho. Tão estreito e empinado, a porta estreita, né? Verdade? Que não é possível percorrê-lo ao longo de cavalgadura. Então, no século XVI, né? Então, verdade? Todos os que empreendem avançam pelos seus próprios pés, talvez em zigue-zague, mas de rosto sereno, pisando sobre abrolhos, ladeando penhascos. Em determinados pontos, deixam enfarrar suas vestes e até mesmo a sua carne. Mas, no fim, espera-os um vergel. A felicidade para sempre no céu. E aí, São José Maria diz, é o caminho das almas santas, que se humilham por amor de Jesus Cristo, se sacrificam com gosto pelos outros. A roda dos que não temem subir em costas, carregando amorosamente a sua cruz, por muito que pese, porque sabem que se o peso os afunda, poderão levantar-se e continuar a ascensão. Cristo é a força desses caminhantes. Né? Então, eu achei muito interessante essa descrição dos dois caminhos, né? Através desse sonho desse escritor castelhano, dessa obra, e eu porta larga e porta estreita. E onde se chega, né? Para o término de toda essa daí. É isso que o Senhor está alertando nessa passagem do Evangelho, é verdade? E nos convida a entrar por essa porta estreita, a pegar esse caminho, é verdade? Vivendo, e aí entra essa virtude das virtudes, que é como se percorre isso. No fundo, o caminho, essa vivência, são as virtudes, e particularmente a virtude da temperança, da moderação, da exigência pessoal. Para seguir a Nosso Senhor, e não há como. O Catecismo da Igreja diz assim, falando dessa virtude, é a virtude moral que modera a atração pelo prazer. Modera a atração pelos prazeres e procura equilíbrio no uso dos bens criados. Que é aí onde a gente pode entrar pela porta larga. Exatamente quando falta moderação diante do prazer e o equilíbrio diante dos bens materiais. Né? As duas coisas. Né? É aí onde... verdade? Então, assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro do limite da honestidade, da retidão. Esse é o texto do Catecismo, ponto 1809, do Catecismo da Igreja Católica. Essa palavra modera, ordena, essa atração ao prazer sensível que nós temos, não é verdade? Para que a gente siga Nosso Senhor, verdade? Os bens que Deus criou são apetecíveis aos nossos sentidos, né? Verdade? Mas Deus nos concedeu luz, nos concedeu inteligência, nos concedeu assim a racionalidade para regular isso, moderar. O animal tem isso regulado, espontaneamente, naturalmente, né? Para alimentar-se, para transmitir a vida, está tudo automaticamente, né? Regulado. O homem não, o homem tem que assumir a sua racionalidade, né? E pôr isso no ponto certo, de acordo com a sua identidade, com a sua vocação, né? É bonito, né? Porque
Deus nos criou assim, sob a imagem e semelhança dele, com a capacidade de autodeterminação, não é, de sensatez, né? E aí está o mérito de tudo isso, né? O animal não tem esse mérito, eu sim tenho, né? Quando eu me mortifico, quando eu regulo, quando eu ponho a medida nas coisas e aquilo não me escraviza, tudo isso é mérito, verdade? Então, especialmente nessas tendências ligadas à vida, à autoconservação, que é a comida, a bebida e a sexualidade. Né? Esses três prazeres, não é verdade? A comida, a bebida, eu gosto da comida, e também a comodidade, o descanso, tudo isso, o lazer, né? Esse ambiente, né? Esses prazeres fortes, né? E aí eu preciso essa virtude para moderar, para achar um ponto correto, equilíbrio, verdade? Para que eu não me torne um dependente, um escravo. É interessante que o capítulo diz, modera, não suprime, não reprime, não é, o cristianismo não é inimigo do prazer. O prazer é um estímulo para a gente fazer o bem, acompanha atos meritórios da gente, não? Quando a pessoa se satisfaz, tem uma vitória profissional, um bom alimento que nos dá a vida, ou a relação conjugal com a esposa, tudo isso há uma satisfação, mas o que não pode, o que o Cassiano diz é moderar isso, para que você não seja um dependente, não viva para isso, não coloque aí o teu fim último, que é a porta larga, né? Eu quero viver tendo prazer, eu quero viver satisfazendo tudo que me vem aos apetites, né? Uma ordem, né? É interessante que dizia um autor, dizia assim, alguém dizia que simbolicamente Deus pôs o homem em pé, é um ser erecto, verdade? Verdade, para que entendesse que a cabeça está por cima do resto, verdade? Inteligência, racionalidade, está por cima do resto. Cabeça está por cima do coração. Não é que não deve ter coração, deve ter, verdade? Verdade? E a cabeça e o coração estão por cima do ventre, do sexo, né? Verdade? E transtornar essa ordem, dizia esse autor, colocando a gula e o sexo acima do coração, o da cabeça, é degradar o homem, né? É transformá-lo em outra coisa, né? É animal, porque o animal está direitinho, está perfeito. Aqui é outra coisa, né? Uma pessoa que fica esquisito, sei lá, não é verdade? Então, essa ordem, a temperança, ela vem ajudar a manter essa ordem, sabe? Esse ordenamento, que torna o homem equilibrado, torna a pessoa livre, é capaz de amar os outros, capaz de olhar para o... dizer não, né? Principalmente, já vamos pensar um pouquinho nisso, como o falta de temperança me torna escravo, né? Se uma pessoa que tem a temperança, que pode ter essa virtude, ou a sobriedade na bebida ou na comida, ele pode dizer sim ou não a um doce, sei lá, né? A um prato. E o que não vai conseguir dizer não. Ele não é livre. Né? Um alcoólatra, mesmo, ele, diante da bebida, é como se não tivesse outra opção, né? Só bebe. Não tem outra opção. A temperança faz com que você possa dizer sim ou não. Vou tomar ou não vou tomar essa cerveja mais. Né? Servia mais essa feijoada aqui. Seja o que for. Então eu tenho uma liberdade interior fantástica. Me torna um homem, verdade? Maduro, não dependente, preso naquilo. Então é uma virtude fundamental para esse segmento de Cristo. Para que a gente entre por esse caminho e siga nosso Senhor e alcance a eternidade. É tanto que no Evangelho também, de São Lucas, o Senhor diz, velai sobre vós mesmos, para que vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez, ou com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Né? Velai, estai atentos, né? Para que nossos corações não fiquem presos, né? Verdade? Por esses excessos que a gente às vezes
no combate ao prazer da comida, ao prazer da bebida, ao prazer da, sei lá, da curiosidade nas redes sociais, da sensualidade, tudo que dá isso, porque tira essa liberdade de espírito, nos deixa fracos, dependentes, né? Verdade? E a gente vê as pessoas, às vezes, lamentando isso, poxa, perdi o tempo, não soube me dominar ali, comi demais, exagerei, né? Poxa, a bebida depois perdi a cabeça, né? Então, é maravilhosa essa virtude. Santo Agostinho, ele definia a temperança assim, o catecismo disse daquele modo, moderar, né? Santo Agostinho tem assim uma colocação assim mais, digamos, mais vivencial, cordial nesse sentido. É a qualidade humana que permite subordinar os amores menores aos amores maiores. Que bonito, né? Subordinar os amores menores, amor à comida, bebida, prazer, né? Aos amores maiores, caridade, amor a Deus, né? Verdade? Isso é um ideal, né? Um ideal, né? Se eu permite subordinar, senão eu não consigo, né? Eu não consigo, porque eu estou preso. Você vê uma pessoa que está presa nas redes sociais e não consegue trabalhar direito, não consegue esse amor maior, que seria o rendimento do teu trabalho profissional, você ter tempo para a família, até mesmo você descansar, ter uma vida mais saudável, né? Eu não consigo suportar, porque eu fico lá de noite, fico lá, não durmo, fico lá vendo coisas, fico lá, e, meu Deus, fiquei até 2 da manhã, fiquei até tarde. Estou intemperante, eu estou sem temperança. Eu preciso, meu Deus, preciso. Eu não posso entrar nessa escalada, né? Subordinar os amores menores aos amores maiores. Tem no teu coração santidade, amor a Deus, caridade com os outros, a família, tudo isso, né? Verdade? Então, como é impressionante isso, por trás de tantas confusões, queixas, reclamações, costuma haver quase sempre uma falta de temperança. Temperanças e intemperanças que levam depois a você ficar tão atrapalhado, tão inquieto, às vezes até descontente contigo mesmo, com o teu corpo, com a tua saúde, tudo. Meu Deus, não sou subordinar esses amores maiores aos amores menores, né? Os amores menores aos amores maiores, né? Não sou subordinar. Preciso temperança, meu Deus, eu preciso crescer nessa virtude, né? Eu preciso ganhar espaço, verdade? Nisso tudo. São Tomás dizia que a virtude da temperança, ela é especialmente bela. Gera pessoas sensíveis aos outros, é especialmente bela, pulcra, atraente. Enquanto que o vício da intemperança, diz o Aquinas, ele diz, é particularmente torpe, repugnante. O extremo disso é aquilo que faz os romanos, lembra das histórias romanas, que comiam e depois tinha um vomitório, né? Onde com uma peninha eles provocavam o vômito para voltar a comer, a sentir o prazer da comida. A gente vê aí o extremo do extremo, né? A gula na sua máxima expressão, né? Não é o alimentar, estar com as pessoas, não é. Precisamos, aí vem todos os prazeres, então joga para fora a comida para voltar a poder comer, assim sentir. Nenhum animal faz isso, nenhum bicho faz isso, verdade? Mas nós somos capazes, infelizmente, se deixamos levar por essa coisa danada, verdade? Então a porta estreita é praticar, entender o valor dela em primeiro lugar, entender essa categoria e perceber onde nós temos nossas desordens mais frequentes, se é na comida, se é na bebida, se é a busca do cômodo, do estado dormimento, fora de hora, sei lá, está sempre procurando, ou na sexualidade, enfim. Mas agora, no final dessa meditação, eu queria, especialmente, concretizar na gula, certo? Uma coisa bem prática, como vimos
Podemos agora ter aqui um espectro de muitas possibilidades, mas vou fixar um pouquinho nesse tema da comida. E da bebida, pode a gente colocar assim, verdade? Que às vezes é a nossa coisa mais imediata. Né? O nosso, pode ser assim, uma luta muito mais concreta, muito mais assim, prática no dia a dia, né? Quer dizer, dominar a gula, colocar o alimento como São Tomás fala dos distintos modos da gula, né? O apressadamente, o refinadamente, o excessivamente, o avidamente, o meticulosamente. A maneira da gula se manifestar, não? Ou seja, não é só o excessivamente, é logicamente a primeira batalha, né? Eu comi demais. Não soube ter uma medida, até passei mal depois, né? Fiquei, né? Ou bebi demais, né? A sobriedade. Né? Então aí a batalha da gente, puxa vida, isso me faz bem, né? Isso faz bem ao meu caminho, isso permite que até eu reze melhor. São José Maria dizia que a gula é a vanguarda da impureza, né? Muitas vezes promove outras quedas, né? Promove outros tipos de reações mais degradantes do homem, né? Porque eu vou dando ao meu corpo tudo que ele pede, né? Vou dando a ele, vou dando. Então, quando chega uma tentação mais veemente, por exemplo, da sexualidade, eu não estou preparado, né? Eu como tudo que o meu. Eu atendo todos os apetites, né? Quando vem eu não tenho o treino da temperança. E às vezes nós podemos fortalecer nessas pequenas coisas, né? Não, chega, estou com vontade, mas não quero. Uma frase que um amigo meu dizia: tenho vontade, mas não quero. Tenho vontade de sair, mas não quero. E ele ficava ali. Não vou por mais, não vou subir mais. Poderia, mas tem aí, mas ou seja, que nunca a medida tem que estar sempre à medida na nossa razão, no nosso intelecto, na nossa vontade, iluminada, né, pela razão e a fé. Ou seja, não é dizer um amigo meu: olha, eu tenho um probleminha, né? Eu só termino quando acaba. Ou seja, o que tem ali para comer. Ou seja, a medida não é em mim, é a quantitas, né? Acabou o queijo, comi todo. Acabou o pacote de chocolate, né? Eu não tenho a capacidade de deixar pelo meio aquilo ali, né? Ou seja, a meio, não terminar. Aí, muitas vezes o treino é esse. Deixa ficar. Tenho vontade, mas não quero. Tenho vontade, mas vou oferecer isso a Deus, vou exercitar-me nesse senhorio, nesse domínio, para que eu não seja dominado pela comida, dependente disso, não é verdade? Não? Então, esses pequenos gestos, que pode ser essas regrinhas que dava São José Maria, que é muito interessante dizer, ele dizia assim: habitualmente comes mais do que precisas. E essa fartura que muitas vezes te produz lassidão, né? essa moleza, essa espécie assim de, né, falta de vontade de fazer as coisas, de comer demais, ele te produz lassidão e incomodidade física, torna-te incapaz de saborear os bens sobrenaturais, entorpece o teu entendimento. São os efeitos do excesso, da comida. Claro, a bebida também, que boa virtude, mesmo para a terra, é a temperança, verdade? Então, ele tinha essas pequenas coisas. Sempre fazer uma pequena mortificação na comida. Um pouquinho menos do que você gosta mais. Um pouquinho mais do que você gosta menos, mas te faz bem. Aquelas coisas assim. Nunca levantar-se da mesa sem ter feito uma pequena mortificação. Nunca comer como um pagão, dizia ele, né? Coisas simples, mas que vão levando a um treino diário, coisas muito concretas, né? No dia que te levantarem da mesa sem teres feito uma mortificação, sem ter se privado de ar, já o começo como um pagão, verdade? Então, ir praticando habitualmente essas mortificações, comer fora de hora, outro tipo de gula, né? A frequência, está sempre tá ali trabalhando, a geladeira está no home office e tal, frequentar e tal. Não, deixa lá, aqui. Então, oferece a Deus esse sacrifício, essa privaçãozinha. Vai ganhando espaço, ganhando senhorio, né? Verdade? É isso, você é muito dependente do gosto, só muito seletivo, só coisa que você gosta,
às vezes dá muito trabalho à esposa, tem que ser umas coisas tão preparadas do teu jeito, come um pouquinho também daquilo que você não gosta tanto, mas que facilita a vida em casa, dos outros, né? Dá um bom exemplo para os filhos de tudo isso, né? Então esse caminho, né? Esse caminho estreito, esse caminho que você vai pegando através da temperança, vivendo a exigência pessoal, fazendo pequenas mortificações, oferecendo a Deus, né? Quer dizer, quantos momentos do teu dia você pode dar também esse exemplo para os outros, que a temperança também é um luminoso. São Paulo falava do bom perfume de Cristo. A pessoa que vive a temperança se nota assim um senhorio, se nota assim um equilíbrio, se nota uma pessoa que tem uma elegância humana também. Quando temperante, né, se nota ali uma avidez para comer, serve-se logo, tem que ataca a comida, ataca a comida. Calma! Pronto, temperança também é isso. Agora não, peraí, deixa os outros se servirem primeiro. Vou me servir por último. Pronto. Né? São pequenos gestos assim que nós vamos tendo um senhorio manifestado. Né? A avidez, a frequência, a quantidade, essa requinte, né? Estou aqui muito preocupado com a comida, muito presente a bebida e a comida na minha cabeça, às vezes faço gastos que não precisaria, né? Sei lá, não permita que esses impulsos te dominem, na verdade. Eu já contei aqui alguma vez, e com isso já termino, aquele episódio que ocorreu naquelas prisões de Fidel Castro, né? Esse Armando Valladares, esse poeta que passou muitos anos lá preso, né? E ele contava depois que a Anistia Internacional conseguiu a liberdade dele, se não me engano, né? E ele esteve lá emparedado anos e anos, né? Aquela esboço de lavagem cerebral, né? E ele contava que um dos processos que usavam, né, para dominar essas pessoas que estavam ali era a fome, né? A fome. Às vezes comiam insetos que entravam dentro daquela... Era uma festa, quando aparecia uma barata lá dentro, que era um pouco de proteína, né? Então, às vezes dava uma porçãozinha de arroz, uma coisinha mínima. E ele tinha essa mentalidade, eles não vão me dominar. E o que fazia? Jogava fora metade daquela porçãozinha. E dizia, a medida está em mim, não neles. E com esse gesto ele dizia, com isso eu me mantinha íntegro, né? A medida não estava neles, estava sempre em mim, na minha inteligência, no meu querer, né? Bonito, né? O gesto de senhorio, né? Aqui está em mim. Né? Ele pôde manter a lucidez, manter os valores dele, através de coisas desse tipo, né? Então vamos pensar um pouquinho nisso, né? E levar também essa luminosidade para os outros, para a nossa própria família, né? Que os filhos vejam que o pai vive a temperança. Isso, às vezes, pode ser para os filhos um exemplo. O pai não vive a temperança. Bebe demais, come fora de hora, está sempre... Eu vou dando a ele uma escola de temperantes, né? Ele está sempre lá jogado na poltrona, de qualquer jeito, está sempre... né, satisfazendo todos os... a porta larga, né? Está sempre exercitando-se na porta larga. Então, de algum modo, né? Estou dizendo com isso para estar indo para o inferno, não estou dizendo isso, eu estou falando essas atitudes que nós precisamos ter presente. Então, vamos pedir a Nossa Senhora, hoje, Nossa Senhora Aparecida, que nos ajude, né, a ter sempre presente essa mensagem do Nosso Senhor, para que nós estejamos sempre fazendo, através de muitos gestos, de apenas um exemplo, né, essa temperança, e concretizei uma práticas bem mais concretas ainda da bebida, da comida, para que nós estejamos sempre por essa porta que conduz à eternidade feliz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste essa meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ato de presença de Deus. No meio de uma sociedade consumista e hedonista, dominada pelo culto ao prazer, sei viver a moderação e desprendimento próprios do espírito cristão? Pratico a falsa moderação das almas egoístas,
que se instalam na mediocridade e fogem dos ideais por medo do sacrifício? Considere exagero fazer, por amor a Deus e ao próximo, sacrifícios que não hesito em fazer pelos meus interesses, pela vaidade, pela ambição egoísta? Perceba a incoerência dessa atitude interior? Percebo que o maior abuso e exagero que pode haver na minha vida é colocar-me eu no centro de tudo e Deus no último lugar? Compreendo que só haverá equilíbrio na minha vida quando souber conjugar harmoniosamente, com dedicação e tempo suficientes, todos os meus deveres, religiosos, familiares, profissionais e sociais. Pratico esforçadamente a virtude da temperança, vencendo a gula e a sensualidade, sem me deixar dominar pelo desejo desordenado de prazer, de curiosidade mórbida. Sou fiel e generoso no cumprimento dos meus deveres conjugais. Oriento a vida conjugal de acordo com a lei de Deus e a moral cristã, tal como é ensinada pelo magistério da Igreja. Sei dizer não aos meus caprichos, à ânsia exagerada de bem-estar, às falsas razões que me fazem esquivar o sacrifício e a renúncia necessários para viver as virtudes cristãs. Esforço-me por praticar habitualmente as mortificações, os pequenos sacrifícios que me faltam me fazem, para vencer as minhas tendências concretas à falta de moderação, à intemperança. Compreendo que a temperança, com todos os sacrifícios e renúncias que exige, é fonte de uma paz e uma serenidade íntimas que jamais o prazer egoísta poderá me dar. Ato de contrição. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos continuar. Então nós vemos esse aspecto da temperança, né, que realmente, como diz o Catecismo da Igreja, modera a atração pelos prazeres e modera para que nós estejamos senhores, para que tenhamos essa liberdade interior, para que eu possa de verdade manter esse equilíbrio, não transformar em fim aquilo que é um meio, para que nós sejamos capazes de ter essa luminosidade na nossa própria vida com os demais, né? Sermos um exemplo que puxa os outros para cima, né? Uma série de efeitos e que
paz interior e, sobretudo, de caminhar com Cristo, né? Poder pisar onde ele pisou, para acompanhá-lo, né? E entrar por essa porta estreita que supõe o seguimento do nosso Senhor, né? E ela diz, o Catecismo da Igreja continua dizendo, ela e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Está aqui outra vertente, né? Nessa nossa meditação de hoje. Exatamente o uso das coisas, né? O uso, né? O equilíbrio nisso, né? Na posse, né? Enfim, essa bem-aventurança que o Senhor no Evangelho nos chama a viver, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Esse desprendimento do coração, né? Não transformar as coisas, né, num ídolo, num desejo, o coração ocupado, né, com ter mais, com ter isso, com ter aquilo. É todo esse tema da pobreza cristã, o desprendimento, como queremos chamar, né? Então, vamos situar-nos um pouquinho nesse panorama, porque aí também é entrar pela porta estreita, né? Ou, ao contrário, né? Viver, né? De certo modo, colocar toda a nossa segurança, toda a nossa expectativa nesse possuir, nesse ter, e usufruir esse prazer de ter, usufruir esse prazer das coisas, né? Que, como, será o dinheiro me dá isso, permite que eu compre isso, permite que eu tenha aquilo, enfim, toda essa coisa bonita por um lado e pode ser louca por outro, né? Enfim. Dizia um autor, normalmente os humanos, os seres humanos costumam estar satisfeitos com o que são, mas inquietos, azougados, preocupados e nunca suficientemente abastecidos com o que têm. A pessoa está muito acomodado, né? E às vezes inquieto com o que pode ter, o que ainda não tem, né? Quando deveria ser o contrário, né? Eu devia estar muito mais, né, inquieto com o que eu sou, como pessoa, com virtudes, como ser humano, muito mais preocupados com isso do que com o ter. Mas nós invertemos isso facilmente, né? Nos falta desprendimento, esse sentido dos bens terrenos colocados bem direitinho, né? No cenário que o Senhor nos ajuda, né? Verdade? Então, é um problema sempre delicado. Por quê? Porque, naturalmente, digamos, normalmente, como coisa normal da vida, né, existe a nossa insegurança. Nossa insegurança, temos medo de passar necessidades, né? Que a família, que temos, né, necessidade de ter meios, atender, né? Existe a responsabilidade de alcançar os bens necessários para uma vida digna, né? Uma vida, ter um plano de saúde, ter um colégio, ter uma moradia, ter um local seguro, ter, enfim, mil coisas que fazem parte do desejo nobre, perfeitamente santificado, né? Pai de família, que sua, que dá o sangue, que busca os meios, puxa, perfeito, o Senhor olha isso, São José, podemos pensar em São José, Nosso Senhor, trabalhando, né, para ter os meios, ali, aquela oficina de trabalho, perfeito, está tudo dentro, né? Existem as regras sociais, né, de valorização das pessoas, né? Eu posso estar vestido de acordo com a minha condição social, né? O meio onde eu estou, o transporte que eu uso, o casa, sei lá. Então, às vezes pouco, sei lá, não é bem valorizado a pessoa que tem, mas está mal apresentado, né? Está socialmente harmonizado, né, com a situação dele, né? Um médico, um engenheiro, um advogado, um profissional liberal qualquer, sei lá, tem seu ambiente social, sua família, tem que estar à altura, com veste, com calça, com o seu carro, enfim, tudo isso faz parte da vida humana, de quem vive no meio do mundo, né? Claro, isso nada a ver. Mas, por outro lado, existe também a desordem do nosso coração. Existe a ambição, existe a vaidade, né? Existe a avidez, como diz o Catecismo da Igreja, o desejo desmesurado da apropriação dos bens terrenos. Nós temos uns desequilíbrios que podem
o catecismo usa o termo bens, a cupidez desregrada, nascendo da paixão imoderada das riquezas e do poder, né? Também é onde entra essa virtude, para que nós não bandeemos, não vamos para esse lado, né? Não tomemos essa rota, né? Da avidez, da vaidade, da comparação, dessa espécie de escalada do status e ficarmos presos nisso e aí Deus perder perfeitamente a noção dos bens, né? A vivência correta de tudo isso. E vemos pessoas às vezes que colocam em jogo bens muito mais importantes, como a própria família, estar com os filhos e por conta dessa corrida. Esse homem muito ambicioso, ele está, enfim, Deus, a ambição que ali estava expressada num profissional que explorava alguém que trabalhava com ele, né? Por ter mais, ele não precisava fazer aquele tipo de exploração, mas já ganha tanto, né? E me explora, né? Se aproveitando da posição que ele tem, da necessidade que eu tenho de que eu trabalhe com ele, né? E me tira, olha assim, vai dar metade disso, né? Ou uma parcela disso, pelo cupidez, né? A ambição de ter mais. Impressionante como às vezes o ser humano perde a noção, né? Perde a noção disso, né? Que aquilo que é meio e é um meio importante, mas eu posso perder e até chegar a isso, e a coisa desonesta, a coisa injusta, né? Porque eu fico encandeado, né? Como que encandeado com isso, né? E é impressionante o efeito que isso tem na vida espiritual, né? Porque a batalha é no coração da gente, né? O coração da pessoa fica como que não há espaço para Deus, são as coisas materiais, são as coisas que quer comprar, são as coisas que ainda não comprou, são aquilo que tal. Como eu repito, tem a parte normal de tudo isso, mas tem esse exagero, tem essa espécie de corrida, tem aquilo que, né, que não é necessário, mas que a minha concupiscência desordenada, o desejo desordenado dos bens, cria dentro do meu coração. Não podeis servir a dois senhores, dizia Jesus no Evangelho, porque odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará o primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis. O Senhor faz esse alerta claríssimo, verdade? O campo de batalha é o nosso coração, é o nosso interior. Vemos o jovem rico, né? Aquele rapaz que chega aos pés de Cristo com, assim, demonstrando enorme vontade de mestre bom, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Puxa vida, que belo desejo tinha esse homem, né? E Cristo concretiza, olha, vive os mandamentos, honra teu pai, tua mãe, tal, vai dizendo o mandamento. E aquele homem sabe, Senhor, tudo isso eu já vi, desde a minha juventude. Que mais? Cristo concretiza para ele, vai ver de tudo que tens. Vem e segue. Ele apresenta para ele uma vocação, um apóstolo, ser um apóstolo, podemos dizer assim, né? Para aquele rapaz em concreto, não quer dizer que seja para todos esse tipo de pedido do nosso Senhor. Vai ver de tudo que tem, vem e segue. E o Evangelho mostra para a gente um momento tão triste, porque não aceitou. E diz o Evangelho, foi ser triste, né? Deu as costas, porque possuía muitos bens. Estava preso no que possuía. Não foi capaz de abrir mão. E é impressionante, porque dentro dessa cena, o Senhor Jesus diz no Evangelho de São Marcos, Jesus olhando à sua volta, depois desse episódio, disse aos discípulos, como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. Como é difícil. Entendemos, né? Quem possui é exatamente isso, né? Transformar isso no principal da vida. Esse é o obstáculo que o Senhor está dizendo. Como é difícil essa entrada, porque é o endeusamento do que não é Deus, né? É transformar aquilo no bem máximo da vida, né? Então, inviabiliza essa entrada no reino de Deus, né?
Os apóstolos ficaram realmente muito preocupados. Quem pode se servir? Quem pode se salvar? Então o Senhor já entra novamente no problema da salvação. Né? Pois é. Então, essa virtude, como nós estamos situando-nos nela diariamente? Né? Vigiamos isso, nosso coração, os apegos, os excessos, fazemos reflexões, levamos a oração, né? Temos assim o cuidado de estar bem situados. E é interessante, e aqui tem um ponto muito importante, que para nós é especialmente delicado, que nós temos necessidade de ter, porque estamos no meio do mundo, né? E somos profissionais, e aqui o pai de família, eu tenho o projeto de ter uma família. Agora é possuir sem ser possuídos, né? Possuir sem ser possuídos, né? É isso que São José Maria dizia. Não consiste a verdadeira pobreza em não ter, mas estar desprendido em renunciar voluntariamente ao domínio sobre essas coisas. Viver agarrado a isso, né? Não é não ter, que essa pobreza que você não pode viver, que é franciscana, vamos dizer assim, né? Que é do que sai do mundo e vai para o mosteiro, né? Deixa tudo. Essa pobreza Deus não te pede, porque não é a tua vocação, não é a minha, não é verdade? Nós temos que ter recursos para poder viver a vocação onde Deus nos colocou, né? Que é exatamente no mundo, né? Gerenciando as coisas, levando uma família para frente, um trabalho profissional, fazendo as coisas acontecerem socialmente, tudo isso, não é verdade? No mundo, não é não ter a pobreza que Deus nos dá. Essa preocupação que muitas vezes as pessoas ficam meio enroladas, né? Como é que eu vou viver o cristianismo? Pois é, tenha o que você precisa, o que é necessário para uma segurança, verdade? Mas viva com esse coração desprendido. Viva com esse coração desprendido, coloque sua confiança em Deus, sobretudo em Deus, na providência de Deus. Trabalha, tenha a sua reserva, não tem problema, verdade? Tenha a sua reserva, tenha os bens que você precisa. Não viver assim para ter, mas é para fazer o bem, para a minha família mesma, de verdade, não como uma desculpa para ter e tá aí correndo atrás como louco e não tem atenção para os filhos, nem para a esposa, nem para ninguém, se matando, infartando. Às vezes porque eu entrei nessa escalada louca, né? Um pai de família que pena, labuta para sustentar a família, e seu fim não é dinheiro, é o amor. Esse homem está muito bem situado, muito bem situado. E faz render o que tem, aplica, tudo isso está dentro, perfeitamente. É isso mesmo. São José Maria dizia, veja que o importante não é materialidade de possuir isto ou de carecer daquilo, mas conduzir-se de acordo com a verdade que a nossa fé cristã nos ensina, que os bens criados são apenas meios. Portanto, repelir a miragem e considerá-los como algo definitivo. Você vai deixar isso, você vai usar, Tinha uma pessoa que dizia, nossa família tinha uma propriedade, me contava isso. E aí nós crescemos, uma fazenda e tal, muito bem. Mas depois, meu pai morreu, os filhos cresceram, e aquela propriedade, bem, foram para outra cidade, e aquele ali vivia dando despesas, não tinha quem cuidasse, e ele resolveu, vamos vender isso. E uma das pessoas disse, não, mas ali nós vivemos, ali nossas recordações, ali. E um dos que estavam disse, peraí, isso cumpriu já a sua função, né? Já serviu porque era para ser servido. Agora o que nós precisamos é recurso para essa outra situação, né? Então, vamos ver. Eu achei muito interessante essa visão, né? A outra é um apego sentimental, de recordações, né? Puxa vida, ali uma memória, que é uma maneira de ver isso. Mas também tem essa maneira, olha, já cumpriu o seu papel, né? Já serviu para o que era, né? E ali crescemos, agora precisamos desses recursos para outra situação, ele está por aí, numa cidade, noutra, isso aqui viria muito bem, esse dinheiro, para as necessidades atuais de outra maneira, né? E assim eles fizeram daquilo, de uma maneira, eu achei interessante. Penso que está dentro desse quadro, na verdade, de uma situação de bom uso das coisas, né?
Então, não é, o importante não é possuir, é que não é algo definitivo. Né? Então, o São José Maria, ele tem também uns lemas, que eu acho interessante, assim, como algo que esteja assim como que pairando, né? Quando vem essas tentações no coração da gente, ele dizia assim, posto de referência para esse tema da vivência, da desprendimento, a pobreza cristã no meio do mundo, né? De profissionais, como somos cristãos aqui, né? Dizia assim, não ter nada como próprio, nesse sentido definitivo. Ai, meu Deus, um dia você vai deixar. Esse Papa Francisco costuma dizer, eu nunca vi um enterro acompanhado de um caminhão de mudança. Nunca vi um enterro acompanhado de um caminhão de mudança. Sempre, tudo que tinha ficou. Né? Vai lá, um cara, um caminhão de mais nada. Pois é, então esse desprendimento, esse excessivo apego às coisas, né? Então eu administro, eu sou zeloso bem as coisas, cuido das coisas, cuido do carro, cuido da casa, é um meio necessário, na manutenção dos nossos instrumentos, tudo isso está dentro de um apego, evitar desperdícios das coisas, desperdícios de comida, de coisas, gastos que a gente podia evitar, verdade? Então essa administração das coisas que temos, pronto, vai saber, um belo dia tudo isso já não estará nas nossas mãos. Verdade? Dizia outra coisa, não ter nada supérfluo. O supérfluo, no sentido, né? Que às vezes é a tentação. Claro, o supérfluo é muito variável, o supérfluo para o industrial, que tem uma receita de $1 bilhão, é muito diferente do supérfluo do cara que está ali com o básico por básico, né, tentando pagar o condomínio todo mês. Né? Então, está bem as quantias bem reguladas. Né? Mas a gente nota, puxa, isso aqui necessito mesmo, é apenas um impulso de comprar, é porque tal, eu gostei, tal, necessito mesmo disso, verdade? Quantas coisas supérfluas por capricho, por exibicionismo, por, sei lá, por impulso, né? E é interessante essa especialista em ordem do lar, que é a Marie Kondo, uma japonesa que está sempre nas redes sociais tentando ajudar as pessoas a organizarem os lares, especialmente pessoas que têm muito dinheiro e comprou muito, né? E depois não conseguem estabelecer um ambiente casa leve, né? E ela chega lá e tem todos os métodos de desprendimento das coisas. Que ela fala que o primeiro problema, a primeira operação é o descarte. E o descarte, ela diz, é o supérfluo. Que as pessoas adquirem muito supérfluo. De tal maneira que tem um momento que estão entulhados de roupas, de sapatos, de coisas, de objetos. E ela tem os métodos de descarte. Começa com aquilo que você não tem nenhuma relação afetiva, que você pode jogar assim numa boa. Até se você começa por aquilo que você tem muito apego, você não vai conseguir descartar nada. Né? Começa pelo mais. Então é todo um sistema que tem para poder limpar o apartamento do supérfluo ou a casa do supérfluo até chegar a organizar as coisas. Então essa ideia do supérfluo, que depois ele dizia, não criar necessidades. Que é outro. Tem a ver com o supérfluo, não há dúvida, né? Mas como, de repente, a gente pode tornar aquilo uma necessidade. Então, é mesmo necessário. Né? É mesmo necessário. Esses pequenos raciocínios de quem tem um coração, vigia o coração da gente. Né? Eu preciso mesmo trocar esse celular agora, eu preciso mesmo fazer mudar esses móveis, tudo, ela precisa, enfim, claro, aí vai novamente, cada um tem o seu momento econômico, o seu momento, né? Não quer dizer a pessoa presa, mas sempre com essa liberdade interior, mas sempre questionar, criar necessidades, porque viu, comprou, porque viu, gostou, porque viu, né? Aquilo que uma pessoa contava, e agora voltei talvez essa historinha. Dizia assim, minha neta de 3 anos aprendeu a palavra caro. Sabe, quando a criança fala a palavra caro. E passou a usá-la para descrever tudo. Caro. E então, perguntei, você sabe o que quer dizer caro? E ela respondeu, sim. Significa que você não precisa disso.
garota tinha entendido. É uma boa maneira de entender a palavra cara. Você não precisa disso. Né? Cara, você não precisa disso. Então, preso, eu não preciso disso. Né? Verdade. Depois, por último, com isso, terminamos a última máxima assim, que São José Maria trazia para os profissionais. Não queixar-se quando falta o necessário. Uma perda, um momento da vida da gente. Não? E venha, poxa, viver esse momento com elegância, né? Com categoria. Né? Verdade? Pode haver momentos que é necessário prescindir de algo que é necessário, mas não estamos no tempo. Né? Então, que bonito quando a pessoa leva isso com muita serenidade, confiando na providência de Deus, rezando, e vivendo um momento de pobreza, né? de prescindir nesse momento, necessidade, não? Puxa vida, esses almoços estou fazendo excessivamente frequentes, fora, eu vou prescindir um pouquinho, agora estou mais apertado, pronto. Estamos fazendo um pouquinho de economia. Você prescindir, viver isso com elegância, saber medir, puxa vida, não? É bonito isso, né? Uma coisa sensata, né? Enfim, eram assim como pinceladazinhas para que, olha, não tem nada com o próprio, estamos desprendidos, né? Não criar necessidade, evitar o supérfluo, né? Saber ver com elegância quando sentimos essa pegada mais forte, que agora temos que apertar um pouquinho o cinto e tal, fazer as contas, e ver isso assim com muita categoria, lembrando a pobreza de Maria, de José, Sagrada Família, pedindo ajuda a ela, para que nós estejamos assim sempre nesse ambiente de liberdade interior. Eu uso as coisas, eu tenho, e é bom que a gente tenha o que é necessário, mas sem pôr nelas o meu coração, a minha existência, o sentido de tudo. Sem isso eu posso viver, perfeitamente sem isso e aquilo, e muito feliz e muito bem com todo mundo. Né? Então, vamos pedir a nossa mãe, uma vez mais, que ela nos ajude a viver nesse ambiente, né, da porta estreita, e ao mesmo tempo ajudemos os outros com o nosso exemplo, com a nossa palavra, com a nossa alegria, né? Tão bonito esse testemunho da pessoa que está passando por um momento mais difícil, com paz, com serenidade, né? Que força dá para os demais. Nossa mãe, conceda a todos nós, interceda por nós e alcance de seu Filho Jesus essa sabedoria do coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos nossos propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste Espírito tão. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.